Neste vídeo, nós vamos resgatar um anjo. E quem é este anjo que nós vamos resgatar? Esse é um adereço que um inscrito aqui no canal, o Marcelo, nos mandou, que ele funciona da seguinte forma. Ele tem algumas fibras óticas, fibras de vidro que ficam nas suas asas, e ele é iluminado por uma lâmpada dicróica com um motor com um papel celofane que fica trocando as cores dessas fibras que fazem um efeito bonito em cima do anjo. Bom, esse equipamento acabou estragando e ele quer substituir isso por alguma coisa de LED. Então a primeira solução foi usar LEDs que mudam de cor automaticamente. Não? Muito simples, seria apenas ligar o LED e já estaria funcionando. Vou mostrar isso aqui na bancada para vocês. A segunda opção seria usar LEDs RGB, que vai ser também uma solução importante. Vamos conhecer esses dois tipos de LEDs lá na nossa bancada e aí depois a gente volta. Então aqui só para a gente conhecer alguns tipos de LEDs, né? Então eu tenho esse LED aqui, 3mm, que é um LED que ele faz automaticamente a troca de cores. Então ele é um LED RGB que troca automaticamente as cores. Então isso é legal, né? Quando eu preciso fazer alguma coisa mais simples com ele. Vamos pegar ele aqui, vamos fazer um teste com ele aqui. Então eu ligo ele da mesma forma que um LED comum. Vou pegar um resistor, 220 ohms aqui, e vou botar uma energia de 5 volts. Vamos testar rapidamente. 220, perfeito. Excelente multímetro. E vou colocar 5 volts. Então vejam que esse LED aqui, ele vai variando de cor automaticamente. Esse aqui é a versão Fast. Ou seja, ele troca rapidamente as cores, depois ele entra num modelo mais lento e depois ele vai trocando as cores novamente. Eu tenho internamente 3 LEDs ali dentro, como se fossem 3 LEDs, com LED RGB, só com essa função de trocar. Certo? Vamos desligar aqui, vamos só tirar aqui, mais fácil. Bom, e aí eu tenho outros LEDs aqui. Eu tenho, por exemplo, esse aqui RGB, eu tenho aqui um de 2 cores, bicolor. Aqui eu tenho um outro RGB. O que eu preciso descobrir aqui? Eu preciso descobrir como funcionam, o que é positivo, negativo, como é que eu ligo isso aqui, o que é ânodo e cátodo. Como é que eu faço a ligação? Então primeiro vamos nos bicolores. Então esse aqui é um LED bicolor, ele tem 2 cores. Como é que eu sei se o positivo é o do meio, é este, ou é este o negativo? Como é que eu sei? Normalmente, o que tem o pino mais comprido é o comum. Ou seja, eu tenho aqui como se fossem 2 LEDs. Um deles está ligado de um lado e o outro está ligado do outro, sendo que um pino é o comum. Então esse do meio ele pode ser ou um positivo comum ou um negativo comum. Então eu vou fazer, como é que eu vou fazer o teste? Eu vou simplesmente ligar nesse resistor e vou testar. Então eu vou botar aqui primeiro no positivo resistor. E vou testar o negativo nele. Não ligou. Não ligou. Então, provavelmente, esse LED aqui, ele é um negativo comum. Então, como é que eu testo isso agora? Eu vou inverter aqui o resistor, vou botar na trilha negativa. E vou testar o positivo. Ó, ligou o verde, ligou o vermelho. Então, ele é um bicolor verde e vermelho. Ó. Sendo que o negativo é o comum. Então ele tem um pino só que é negativo e cada positivo eu ligo individualmente, como se fosse um LED normal. Posso inclusive ligar os dois simultaneamente. Tá? Aí eu vou ter uma cor misturada dos dois. Eu tenho outro bicolor aqui. Vamos descobrir esse aqui. Vou fazer o mesmo teste. Vou colocar o pino mais comprido ligado aqui no negativo e vou encostar o positivo. Ligou. Vermelho e amarelo. Então esse aqui também é um negativo comum. Vamos tirar ele. Ou então quer dizer que todos são assim? Não necessariamente. Tá? Eu posso ter tanto cátodo quanto ânodo comum. Não faz... Depende do LED que eu tenho. A mesma coisa vai acontecer com LEDs RGB. Eu também tenho um pino maior. E esse pino maior vai me indicar que esse aqui é o comum. Então eu vou ligar o comum aqui no negativo
e vou testar para ver se realmente o comum é negativo ou é positivo. Então, em teste rápido não vai queimar o LED. Eu estou numa tensão baixa e estou usando o resistor. Então, mesmo que caia invertido, ele é um diodo, ele vai suportar. Ó, e é mesmo, ele é um negativo comum. Vermelho, azul e verde. Esse aqui é um LED mais forte, né, do que o outro. Vocês viram que é um LEDzinho bem legal. Verde, azul. Vamos testar o outro RGB, que é o que nós vamos usar aqui nos nossos testes. Ele é um RGB também um pouco mais forte. E também tem um pino comum aqui, um pouquinho mais comprido. Então eu vou botar ele no negativo e vamos testar, ver se é negativo também. Liguei lá, vamos ligar. Ó, esse não está ligando. Bom, se ele não está ligando, provavelmente ele seja positivo comum. Então eu vou inverter aqui. Vou botar o comum aqui no positivo. E vou testar com o negativo. Ó, agora acendeu. Então eu acabo de descobrir que neste RGB o meu positivo é o comum. Então eu vou ter que fazer a colocação, o posicionamento dele dentro do meu circuito, buscando deixar o positivo no comum. Esse LEDzinho é bem forte, é bem legal. Eu estou com bastante iluminação aqui em cima. Espero que vocês estejam vendo bem, mas ele é um LED bem forte. É um LED 8mm RGB difuso. Então a gente tem a diferença do difuso para o não difuso, né? Que é esse aqui. Esse tem uma luz mais direcionada. Esse tem uma luz difusa. Ele é meio fosco o acrílico dele, né? Então é isso que nós vamos usar nos nossos testes. Acho que aparece melhor no vídeo. Então essas são as diferenças. Bom, o nosso amigo ele quer usar uma lâmpada mais forte ainda. Esse LED é forte, mas ele não vai ser o suficiente. Ele quer usar um LED talvez de 3 watts ou mais. Tá? Então nós vamos fazer um teste aqui com um LED de 3 watts. Que eu tenho aqui um LED de 3 watts, RGB. Vejam que ele é um pouco diferente. Vou botar aqui em cima da mesa direto. Vejam que nesse caso ele tem 6 pinos. Por quê? Porque no caso deste LED aqui, ele é um LED que tem as combinações individuais. Então ele tem um positivo e um negativo para cada cor. Então eu vou ligar aqui para testar. Então eu tenho lá um conjunto azul, verde e vermelho. Então a ligação dele vai ser como se nós tivéssemos ligado 3 LEDs. São 3 ligações individuais, com suas tensões individuais, com suas correntes individuais. Tá? Esse LED aqui veio da China, desta empresa chamada Shanzhong, que inclusive se vocês procurarem, acho que tem no AliExpress, tem alta qualidade de LED, então é uma empresa que eu recomendo comprarem, vale a pena. Tá? E ele já vem dizendo aqui, ó, o vermelho é 2 a 2,2 volts, o verde e o azul é de 3 a 3,2 volts. Tá? Então vocês têm que calcular individualmente o resistor de cada uma das combinações. Como é que a gente faz isso com RGB? Bom, eu não sei, então eu calculo já com o menor, que é o 2 watts dos 5 volts. Tá? Qual é a vantagem de usar este LED e não usar 3 LEDs? Eu poderia usar 3 LEDs. É só que esse aqui, dependendo de como eu preciso colocar, como eu preciso que saia a saída de luz, eu posso usar um LED só e eu só tenho espaço para um. Então eu vou usar, mesmo sendo 3 saídas, um LED só mais forte. E lembrando que 3 watts, quando eu falo, eu estou falando em 3 LEDs de 1 watt cada. Então uma luz vai ter 1 watt. Se ligar as 3 juntas, que é possível, que vai dar a combinação das 3 cores, deve dar algo perto do branco, aí eu estou falando em 3 watts. Certo? Bom, o que aconteceu é que os LEDs que mudam de cor automaticamente, eles são muito fracos. Pelo menos os que eu conheço, eles não têm LEDs muito fortes com essa capacidade. E aí, uma das soluções que eu entendo que poderia ser feito era usar um circuito um pouquinho mais complexo, mas também muito mais interessante, que é usar o 4017 junto com o 555. Bom, mas aí são 2 CIs. É a melhor solução? Não sei.
mas ela me traz algumas vantagens. A primeira vantagem é o CI 555 permitir com que eu trabalhe com uma regulagem da velocidade que eu quero que o pisca-pisca funcione, que a troca de cor funcione. O 555, que a gente já viu várias vezes, a gente já viu esse circuito aqui várias vezes, ele tem uma saída onde eu ligo no trigger do 4017. E quem é o 4017? O 4017 é aquele CI que eu tenho 10 saídas e cada vez que eu recebo um pulso, eu troco a saída desligando a anterior e ligando a próxima. E vou fazendo isso durante as 10, a não ser que eu aperte o reset, onde eu volto para 0. Então o que eu faço? Eu já ligo o reset na número 4 e cada vez que ele chega no 4, ele volta para o 0. Então 0, 1, 2, 3, né? 4 é a terceira, começa em 0. Então ele liga, reseta e fica oscilando essas três. E aí que vem a diferença dos circuitos que a gente fez até agora, né? Eu vou ligar essa saída aqui num transistor. Por quê? Porque eu quero um LED com mais potência. Se eu quero um LED mais potência, eu não posso ligar os LEDs na saída direto, porque o CI não vai suportar um LED muito potente aqui na saída. Então eu uso um transistor. Como eu estou usando um comum positivo, né? Então eu vou ligar o positivo numa entrada única, porque eu tenho um pino só no LED RGB, e cada uma das saídas negativas eu ligo no transistor. Desta forma, fica bem simples de eu conseguir operacionalizar isso. E eu posso estar trabalhando com LEDs de bem mais potência, porque o 2222 nos permite até 600 mA. E se eu precisar de mais, eu troco esse transistor, quem sabe por um tipo 31, que vai até 3 A. Não tem problema, isso vai funcionar da mesma forma. É claro que eu tenho que ter uma fonte que suporte isso. Então, basicamente, esse é o circuito. Só que eu vou fazer uma pequena mudança. Por quê? Qual é uma das grandes vantagens de usar o 4017? O 4017 permitiria, por exemplo, se eu quisesse que o azul ficasse mais tempo do que o verde e o vermelho. Eu não consigo mudar a velocidade do pulso individual, eu só consigo mudar a velocidade de troca de pulsos. Mas eu poderia colocar, por exemplo, duas linhas ligadas nesse transistor. Então ele ficaria uma vez, uma vez, uma vez e uma vez. Então ficaria duas azuis para cada uma das vermelhas, da vermelha ou da verde. Poderia fazer isso também ligando uma terceira se eu quisesse, por que não? Então eu teria o azul muito mais tempo ligado do que as outras cores. Então eu poderia ligar uma, duas dessas, três dessas e assim por diante. O que acontece é que se eu faço uma ligação dessas, a saída de energia aqui do Q3 acaba entrando no Q2. E isso eu não quero. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar alguns diodos. Então para cada linha que eu colocar, para cada fio que eu colocar, para cada conexão que eu fizer, eu vou adicionar um diodo. Eu estou usando aqui o 4148. É muito fácil desenhar com o mouse isso aqui. Então eu estou adicionando diodos 4148. Isso vai permitir com que quando uma energia sair daqui, ela não volte para o anterior, porque o diodo bloqueia e resolve o meu problema. Então é desta forma que nós vamos montar esse circuito. Vamos lá para a mesa ver como é que isso fica. Então, estando aqui na nossa mesa, nós estamos com o nosso circuito montado aqui. Ele está em duas partes. Lado esquerdo, o 555, lado direito, o 4017. É um circuito que eu já montei muitas vezes aqui no canal, mas só vou dar uma revisada porque tem algumas coisas que a gente pode olhar de interessante. Primeiro, lembre-se que a relação capacitor-resistor é o que faz a frequência do 555. E esse potenciômetro, esse trim-pot no caso, ajuda a regular a frequência que eu quero que troque as cores. Então por isso que a gente usa um trim-pot. Se eu souber a velocidade que eu quero, eu posso substituir ele por um resistor relativo e aí vai funcionar. Mas vamos dar uma olhada como é que isso funciona, que eu acho que é legal. Primeiro, como é que eu descubro a velocidade sem estar ligado nesse LED aqui ainda? Eu posso simplesmente pegar essa saída aqui e testar ela com LED, ou colocar no osciloscópio. Então vamos olhar no osciloscópio como é que isso funciona. Bom, depois de ajustar aqui o osciloscópio, a gente tem a onda quadrada que o 555 gera. Ou seja, ele vai ao topo, liga, desliga, liga, desliga. Cada vez que ele liga, é o sinal que o 4017 vai receber para trocar de cor. Então eu consigo regular a velocidade no trim-pot
E à medida que eu mudo a velocidade, ele deve mudar ali. Vamos ver agora. Então, se eu deixar mais lento, aqui eu deixei ela mais rápido, vejam que ela está subindo e descendo muito mais rápido. E se eu deixar mais lento, ele sobe e desce. Ó, fica maior os espaçamentos entre cada subida e cada descida. Subiu. 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 E cada vez que ele sobe, ele troca a cor. Então, se está muito lento, vou aumentar um pouquinho mais. Então é uma forma, através do osciloscópio, de conseguir enxergar o que está acontecendo. Então muitas vezes, para a gente conseguir ver um componente tipo um CI, se ele está funcionando corretamente, o osciloscópio acaba sendo uma ferramenta bastante importante. É sim uma ferramenta cara, mas é uma ferramenta importante. Eu vou estar trazendo aí no próximo mês, provavelmente, um osciloscópio que eu acabei de encomendar, que eu acho que vai ser um dos melhores custos-benefícios que eu já vi. Tomara que seja o que eu estou esperando. Bom, mas independentemente disso, já vimos aqui. Um outro jeito para esse caso aqui da gente resolver, deixa eu desligar aqui, vamos tirar o osciloscópio aqui um pouco. Se eu não tenho osciloscópio, para testar a velocidade, é basicamente ligando um LED. Então, se eu ligar um LED aqui na saída do 555, pego um resistor, estou usando aqui um resistor de 1K. Quase todo esse projeto eu tentei usar tudo resistor de 1K. Ligo no LED, o LED ligando na saída, e basta eu ligar o circuito. Ligou. Então, cada vez que ele liga, é quando ele vai trocar de cor. Então, será que a velocidade está boa? Talvez para aquilo que se interesse esteja boa. Certo? Bom, então como é que eu faço a ligação agora? A ligação agora deste circuito... Deixa eu tirar aqui o osciloscópio. A ligação deste circuito para lá nada mais é do que pegar a saída... Vou pegar um cabinho aqui... do pino 3, que está ligado esse LED. Eu posso não deixar ligado esse LED. E ligar lá no trigger, que é a saída 14, né, o pino 14 do CI 4017. Isso que a gente precisa fazer. Feito isso, eu estou mandando o sinal para o trigger e a cada sinal ele vai trocar a saída. Então estão aqui as 3 saídas, os 3 diodos, ligado nos 3 resistores, que liga na base de cada um dos transistores. Cada um dos transistores vai mandar potência de uma cor para lá. Pode ser um transistor só? Talvez, se a gente pensar numa solução de eu colocar o transistor aqui no comum deles, que é o comum positivo, poderia ser. Mas acho que assim fica melhor. Vou ligar aqui o resistor no positivo, que esse aqui tem um comum positivo, né? Não um comum negativo. E aí agora eu liguei o 555 no 4017 e quando eu ligar ele vai trocar as cores aqui. Vamos ver se isso acontece mesmo. Ó, vocês vejam que quando liga, ele troca a cor. E tá aí. Quer dizer, eu posso botar aqui nesta configuração um LED muito mais potente. Porque como eu estou usando transistores, e como eu disse lá na hora do desenho, se eu trocar isso aqui por um chip, eu posso botar um LED de talvez até de 10 watts aqui, RGB. Sem problema nenhum. Então eu consigo ter a iluminação necessária trocando de cor automático daquilo que eu preciso. Vamos fazer algum teste aqui, ó. Se a gente colocar mais uma saída, que é a 7, né? Também no LED, sei lá, um deles aqui, qualquer um, onde for mais fácil de eu ligar. Para ver se o tempo dele muda. Então é uma das coisas que a gente optou por usar. O diodo foi para isso, né? Vou pegar aqui um outro 4148 e vou adicionar ele na saída 7, que é a próxima. Vou colocar, deixa eu ver aqui onde é que é mais fácil. Acho que aqui é mais fácil. Nem sei que cor é essa aqui. Tudo bem. Cuidar para não encostar, né? Um no outro. E agora eu tenho que pegar a próxima saída.
E a próxima saída é o Q4, que é o pino 10. Então, 8, 9, 10. Para ir para o reset, porque agora eu tenho mais um item aqui. Vamos ver se isso funcionou. Vermelho, azul, azul de novo, verde, vermelho, azul, azul de novo, verde. Então vejam que agora, colocando esse outro diodo aqui, eu estou repetindo 2 vezes o azul. Então o azul vai ficar mais tempo com ele ligado. Legal, né? Então aqui é uma solução para um amigo do canal. Espero que atenda à necessidade dele. Era isso e valeu. Deixa eu aproveitar aqui agora, só falar uma coisinha final aqui. Uma questão interessante é, se eu ligar esse LED que pisca aqui em série, vamos botar ele aqui, vamos botar um resistor, caixinha de LEDs de teste aqui. Nenhum desses LEDs são LEDs que piscam, a não ser esse primeiro. Tá? Os outros são LEDs normais, que eu ligo normalmente. Então veja o que acontece. Quando eu ligo eles em série, claro que como eles estão em série, o meu cálculo não pode ser só para 3 volts para esse resistor, né? Eu preciso calcular a soma de todos eles, porque em série eu somo a tensão. Então não adianta entrar com 5 volts, não ia dar certo. Então agora eu estou entrando com 9 volts. E aí, olha só, todos eles piscam com esse aqui. Então se eu botar esse LED em série com os outros vão virar LEDs pisca também. Então fazer um enfeite fica interessante. Fica aí uma dica boa para esse nosso final aqui. Era isso e valeu.